Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui é um dos melhores pontos de entrada para você montar um trade de compra em qualquer ativo que você opere. Vamos entender sobre isso? Vamos direto aqui pro conteúdo? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora aprender a pegar trade nesse tipo de região que faz muita diferença. Olha, pode ser em qualquer tempo gráfico, pode ser no ativo que você preferir, o que você gosta de operar, não tem problema nenhum. Vamos entender sobre o fundamento por trás, porque o entendimento do fundamento é o que faz a total diferença. Olha só, primeira coisa, tendência de alta. Se a gente está falando sobre bons pontos de compra, quando o mercado está numa tendência de alta, facilita muito a sua tomada de decisão, é muito mais fácil seguir a tendência. Então aqui, por exemplo, a gente vê um movimento de tendência, o mercado vem subindo bastante e a gente vê esse movimento acontecendo. Quando o mercado está subindo muito, ele vem deixando fundos expressivos. Fundos expressivos têm liquidez embaixo. Então toda vez que o mercado está em tendência de alta, ele vem desenvolvendo topos de fundos ascendentes e ele vem validando os fundos como fundos de liquidez, se forem fundos expressivos, tá? Então, embaixo de cada um desses fundos tem uma liquidez relevante. E o que significa ter liquidez embaixo de fundos? Nada mais, nada menos, pode entrar pressão institucional de demanda embaixo de cada um desses fundos. Se entrar, a gente vai ter boas validações, mas não é só essa região, tá? Começa com boas regiões de liquidez e encaixa a partir de um alinhamento delas com regiões de demanda. Olha só. Embaixo desse fundo, a gente vai ter, então, bastante liquidez. Liquidez embaixo de fundo pode entrar demanda institucional comprando e isso vai gerar bons movimentos de alta. Então, tendência de alta, fundos de liquidez. Logo embaixo do fundo, a gente tem uma região de demanda. E essa confluência é extremamente forte para você ter um ponto comprador muito vantajoso. Então, aqui o mercado criou uma região verdadeira de demanda. Não adianta ser qualquer coisa embaixo da região de liquidez. Tem que ser uma região verdadeira de demanda. Nesse caso é isso. O mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima, renovando os topos. Maravilha. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta. Toda estrutura dessa, desenvolvida dessa forma, cria a região de POI, que é uma região de demanda. Fica nessa localização. Maravilha. Então aqui a gente tem região de demanda a favor de tendência. Isso é muito bom. Se a região de demanda ela é a favor da tendência, essa região de demanda tem muito mais potencial. Se fosse uma região de demanda contra a tendência, se a tendência fosse de baixo, por exemplo, seria uma região de demanda de baixo potencial. Isso é um fato. Então aqui a gente tem uma região de demanda a favor da tendência de alta e temos uma liquidez junto, que também a liquidez de fundos na tendência de alta é favorecida. A gente tem um negócio aqui bom para entrar demanda. Pode entrar demanda embaixo do fundo e pode entrar demanda na região de demanda naturalmente. Isso é uma confluência. Mais de um indicativo mostrando que comprar nessa região faz muito sentido. A gente precisa ter uma boa validação ali. Então o mercado realmente vem nessa região. Ó. Tem que esperar ele chegar ali. Chegando na região, muitas das vezes você já tem a possibilidade de montar a posição na região. Entrada direto nela. É uma possibilidade? Até é, mas esse é um tipo de operacional, caso você queira usar esse tipo de operacional. Aí você tem que estar sempre pegando desse jeito. A tendência é que funcione muito bem. Como eu particularmente faço no dia a dia, eu gosto de ver uma validação. Então o mercado ele respeita a região, ele começa a andar a favor da região e ele ainda traz uma validação. Aí fica extremamente assertivo caso ele faça essa validação e você monte a posição justamente na confirmação. Então aqui ele está lá. Esse movimento de baixa está visitando embaixo do fundo. Então pode entrar liquidez, pode entrar demanda porque ele está limpando liquidez. Ele está pegando na região de demanda e a gente está no gráfico de 15 minutos nesse caso. Pode ser em qualquer outro tempo gráfico, tá? Nesse caso foi no 15 minutos. A gente pode refinar lá no 1 minuto para a gente encontrar uma validação. Normalmente a validação vem no tempo gráfico menor do que aquele que você localizou a região de demanda, aquele tempo gráfico que você localizou a liquidez. Às vezes você fez isso tudo lá no 4 horas, por exemplo. Normalmente você vai ver uma validação no 15 minutos, entendeu? Se você localizou a liquidez no 4 horas, a região de demanda no 4 horas. Agora, se você localizou no 15 minutos, igual eu localizei aqui, a liquidez e a região de demanda, normalmente a validação vem nos 5 minutos ou então no 1 minuto e tudo mais. Igual nesse caso foi no 1 minuto. O mercado está subindo, respeitando tudo aquilo que a gente viu, dá até para puxar para cá. Ó. Olha lá, ele está lá pegando na região. Vem subindo bastante, vem desenvolvendo um movimento de alta, não trouxe nenhuma validação ainda e agora ele está validando. Ó. Maravilha, acabou de validar. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta. O mercado vinha subindo, fez 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima, renovando os topos.
Perfeito. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, muito bem configurada, muito bem desenvolvida. Ela cria uma região que chama POI, de demanda, até parecido com essa região grande que a gente marcou. Só que essa aqui é menorzinha, ela está no contexto de validação, faz total diferença. Então cria essa região de demanda muito boa, voltando a gente tem compra nela. Essa é a dinâmica. Então aqui o mercado criou a estrutura, criou a região de demanda que a gente pode marcar. Voltando para testar, igual ele está voltando ali, a gente vai ter uma possibilidade montada de posição para aproveitar um movimento que sobe, que tem que subir pelo menos 3-1 ali para cima. Então o mercado vai, pega na região de demanda, sente ela, essa é a nossa confirmação, e ele vem subindo a favor dessa região, abre até um gap para cima, olha isso, e vai embora desenvolvendo esse movimento de alta. Maravilha esse cenário, muito bem configurado e desenvolvido, a partir de uma validação, depois de ter pego numa região extremamente forte de demanda, onde o mercado tende a seguir essa tendência de alta. Então, esse tipo de região é de alto potencial para você participar de bons movimentos. Se a gente puxar aqui no ambiente de prática lá do time da Excelência Trade, né, a gente tem um programa de formação, a gente tem um ambiente de prática lá no time, todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas, desenhadas aqui com antecedência todos os dias. Então aqui, por exemplo, todo esse contexto a gente tinha mapeado com antecedência. Olha lá, mercado limpando a liquidez embaixo do fundo, pegando na região ali que a gente estava marcando, ela sobe e cria a validação de POI, que é isso que eu estou desenhando ali. Tá vendo? É aquilo que a gente mapeou aqui agora, só que lá no time, mapeado com antecedência, para a gente poder participar do movimento junto. Então tá desenhado ali, é só pegar. A gente faz isso com todos os ativos, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, né? A gente tem aqui o nosso ambiente prático lá, onde tudo fica desenhado com antecedência, é super bacana. Então, olha lá, é isso. Pegou ali naquela região, subiu e criou em cima do desenho que a gente fez aquele POI de compra que a gente falou. Só montar a posição de compra e aproveitar o movimento. Esse é um cenário legal. Agora, vindo aqui numa outra configuração, que já é diferente dessa, a gente tem aqui também a região de liquidez numa tendência de alta. Então, beleza, está bem parecido nesse sentido. A região de demanda ali que é totalmente diferente. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, tendência de alta, maravilha. Seguir essa tendência é o caminho mais fácil, não é o único caminho. A gente pega vários trades contra a tendência também, mas com outras técnicas, né? Agora, seguir a tendência é o caminho mais fácil. Então, o mercado ele vem fazendo fundos na tendência e os fundos têm uma liquidez relevante. A gente pode marcar, então, esse fundo aqui, por exemplo. O fundo ele é sempre criado pelo movimento de 1, 2, 3, tá, pessoal? Então, ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Criou essa estrutura nítida de 1, 2, 3, embaixo do fundo vai ter liquidez. Por isso que a tendência de alta vai ter fundos bons, né, de liquidez, porque o mercado faz esse 1, 2, 3 sem parar, né? Tendência de alta são topos de fundos ascendentes. Então ele vai fazendo esse 1, 2, 3, 1, 2, 3 o tempo todo, o que vai naturalmente validando os fundos. Então, se forem expressivos principalmente, tem que ser fundo bem nítido, tá vendo? Aqui eu estou no 15 minutos de novo. Tá bem nítido aqui no 15 minutos, então maravilha, vai ter uma liquidez boa de demanda embaixo. A questão aqui é a seguinte, a região de demanda que o mercado desenvolveu embaixo da liquidez não é igual àquela, não é um POI, que é a melhor opção. Mas essa aqui também é boa, que é uma região de order block. O order block, pessoal, ele é desenvolvido dessa forma. O mercado sobe. Opa, peraí, peguei errado ali. O mercado sobe, lateraliza, consolida e continua subindo. Os melhores order blocks, que são regiões de oferta e demanda também, institucionais, né? Eles são criados por meio de consolidações dessa forma. E aí, aonde ele consolidou, ele mostra muito interesse, porque o mercado ele permaneceu tempo aqui. Ele gastou tempo nessa região. Então, ele mostra interesse na região, quando ele gasta tempo nela. Isso são regiões de order block. Então, são regiões de demanda bem interessantes. Se você pega o volume profile, por exemplo, e puxa ó, daqui de cima até daqui de baixo até lá em cima, lá dá muito volume na região. Muito volume concentrado, tá vendo? Naquela outra região que a gente marcou, também vai dar muito volume na região de demanda. É um detalhe a mais também, né? Pegar a ferramenta do volume profile e puxar no movimento. Olha lá, muito volume ali naturalmente. Isso é muito comum, tá? Essas regiões boas de oferta e demanda tem muito volume em cima delas, que a gente consegue ver por essa ferramenta do volume profile, que é bem bacana. Tem vídeos aqui no canal mostrando um pouco mais sobre essa ferramenta. Mas vindo aqui, nesse cenário de contexto bem interessante que o mercado veio criando, olha que bacana. Então, a região de demanda que a gente tem é o order block. E o order block fica tudo nisso aqui, nessa consolidação maior que ele fez. Toda essa região é o order block, principalmente aqui. Ó. Tá vendo que ele consolidou bastante e aqui ele teve uma volatilidade, puxou para cima, puxou para baixo, puxou para cima.
Isso são configurações que a gente chama de sell to buy, né? O mercado puxa para baixo, depois puxa para cima. Então isso é muito bom para criar regiões de oferta e demanda também. Então essa região de demanda, no caso, ela fica em toda essa zona ali. Então perfeito. A gente tem o fundo de liquidez, que é esse aqui. Então tudo embaixo pode entrar demanda. Logo embaixo tem a nossa região de demanda que a gente já marcou. E o mercado tem que testar essa região para a gente ficar de olho. Está testando. Então ele está limpando a liquidez e testando a região. Vamos refinar no 1 minuto de novo. Olha o que esse cenário aqui... Olha o que aconteceu nesse movimento, né? Olha que bacana, pessoal. O mercado ele veio caindo. Olha o que ele criou em cima da região de demanda e em cima da liquidez de demanda. Uma estrutura de baixa. Isso aqui está muito interessante. Porque ele faz 1, 2, 3... Puxou forte para cima, quebrou o topo, e puxou forte para baixo, quebrou as mínimas. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa. Só que, peraí, estrutura de continuidade baixa em cima de uma região de demanda não é muito legal. Toda estrutura de continuidade baixa dessa cria regiões de oferta. Então, aqui tem uma região de oferta que chama POI. É esse desenho, ó, tá vendo? Esse desenho. É uma estrutura de baixa e cria a região de oferta que é o POI. Será que faz sentido vender nessa região? Não, isso aqui é uma baita indução. O mercado está limpando liquidez de demanda, ou seja, pode entrar demanda aqui a qualquer momento. O mercado está pegando em região de demanda grande, macro, de tempo gráfico maior, e pode entrar demanda por conta disso também. Então tem vários indicativos de que a demanda pode entrar aqui forte. E aí ele vai criar uma venda. Isso aqui é uma indução. Indução ao erro. O mercado induzindo os traders a irem para o lado errado do movimento. Isso é clássico. Tá? Então, essa região de oferta está mal localizada. Quando o mercado vem subindo, o que ele faz? Passa direto por ela. Sente um pouquinho, né? Ficou enrolando e depois rompe ela. Com muito interesse de demanda. E isso é ótimo para compra. Porque, como ele está numa região forte de demanda e ele rompe uma região de oferta, isso abre muito espaço para continuidade alta. Toda vez que o mercado rompe uma região de oferta, ele abre espaço para alta. Porque ele demonstra que a oferta não entrou aonde teoricamente era para entrar. Tudo bem que ela está mal localizada, mas é uma região de oferta relevante. Falando só dela aqui, é uma região de oferta. Então, na hora que ela é rompida, mostra que a oferta não está tão presente aqui. E se a oferta não está tão presente aqui, nada impede o mercado de subir. A única coisa que impede qualquer ativo de subir é a presença de oferta. A oferta empurrando impede o mercado de subir. Então, esse conceito aqui de rompimento de região de oferta chama sem oferta. Tá? É um conceito de sem oferta, ou seja, não tem oferta aqui. Isso não impede o mercado de subir, logo o contexto comprador acaba sendo favorecido, porque tem todo um contexto de compra. Então essa puxada para cima é muito boa. Quando ele puxa para cima desse jeito, pessoal, ele faz um movimento que chama choque. Ele faz aqui 1, 2, 3 e puxa forte para cima. Isso é choque. Choque de compra, que seria a quebra de topo válido. Quebrou esse topo nessa puxada para cima. Isso é bom para compras. Normalmente o mercado corrige depois e vem subindo, criando compras nessa alta aqui, ó. Criando validações de compra. Então, esse aqui é um choque muito bom para ser desenvolvido nesse tipo de região que a gente está vendo. Então, vou marcar aqui para vocês. Ó, a quebra desse topo foi o conceito de choque sendo desenvolvido. Maravilha. Depois, o mercado vem caindo, corrigindo. Olha só. Na correção, ele vem e faz um conceito que chama SMS, que é quando ele tenta cair para renovar a mínima, mas não consegue. Esse aqui é o SMS. Opa. Esse aqui é o SMS. Que é isso, tá vendo como é que ele deixa uma mínima aqui, vem caindo, vem caindo, vem caindo, parece que ele vai quebrar as mínimas, mas ele não consegue quebrar. Isso é SMS. Normalmente o SMS ocorre depois do choque. Primeiro ele quebra os topos com a puxada para cima. Na hora que ele tenta cair, ele já não quebra as mínimas mais. É o SMS. Então esse combo aqui é um combo de reversão muito bom. Visto que o mercado está caindo, nada mais justo do que um combo desse para reverter o movimento. Ainda mais que ele está numa região de demanda muito forte, né? Isso aqui é tudo para reversão de baixa para alta. Então tá mais que encaixado dentro do contexto. E aí o mercado, pessoal, ele eventualmente vem subindo. Ele vem enrolando um pouco, né? E vem subindo. E ele vem criando aqui um padrão que é extremamente interessante, que é esse daqui, ó. Ele criou esse fundo. Na hora que ele fez o SMS, ele deixou um fundo mais alto. Na hora que ele tentou cair, ele criou outro fundo aqui mais alto. Então, ele começa com um comportamento de tendência de alta. Ó. Fundos cada vez mais altos. Isso é um comportamento de tendência de alta, nascendo aqui. Toda tendência de alta tem essa característica. Olha lá. Ó.
Eita. Ó. Mercado em tendência de alta. Qual que é a característica da tendência de alta? Fundos cada vez mais altos. Tá vendo? Vai deixando fundos cada vez mais altos. Então isso aqui é uma tendência de alta nascendo, se iniciando, se desenvolvendo. E aí ele precisa criar uma estrutura de continuidade de alta para a gente poder montar a posição. Nada mais justo. Então ele faz aqui, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo micro e puxou para cima, renovando o topo. Maravilha. É esse desenho. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta minimamente bem configurada e principalmente muito bem localizada. Tá vendo? É esse desenho. Que aí ela vai criar o POI, que a gente está tanto falando ali, que é uma região de demanda, e voltando a gente tem a nossa compra nesse gatilho de entrada. Beleza? Então, vou colocar aqui a região de demanda, posso até puxar aqui no ambiente de prática lá do time, olha só. Esse cenário a gente bastante de olho nele, ó. Olha lá, maravilha, é exatamente o que ele tinha que criar. Tá vendo? Primeiro romper aquela região de oferta, para depois corrigir, fazendo aquele SMS, para voltar e criar a estrutura de continuidade alta. É porque aqui no gráfico a gente está marcando, eu estou escrevendo ali para vocês. Lá no time a gente não escreveu assim, mas era exatamente o que eu estava falando ali, né? Porque eu estava conversando com o time. Então, olha só. Quebra o topo, que é o que ele tinha que fazer lá. Quebrar o topo. Corrige, que é o movimento que veio corrigindo, que é o SMS. Ó. Tá vendo? Volta a subir, voltou a subir. Cria o POI de compra, acabou de criar o POI de compra. Maravilha. É só seguir. Tá tudo desenhado, isso em 17 ativos diferentes todos os dias. Mini índice, mini dólar, Forex, criptomoedas, mercado americano, XAUSD, as paridades de Forex, Nasdaq, mini índice, mini dólar, enfim, todos os ativos a gente mapeia com antecedência, todas as oportunidades estão desenhadas ali antes, é só pegar o trade que está mapeado. Super simples. Então o mercado tem que testar essa região de demanda, né? Testou, só comprar, aproveitar o movimento que sobe. Maravilha. Então esse aqui é um baita contexto operacional para movimentos que sobem e desenvolvem cenários compradores favoráveis. Então, esse é um bom trade para participar. Então, eu recomendo muito que você comece a usar esse tipo de alinhamento nos seus trades. Claro que isso aqui vai encaixar para vendas também, mas aí vão ser topos de liquidez e não fundos, porque topos de liquidez representam liquidez de oferta. Posso trazer alguns conteúdos desse aqui também, onde a gente reúne esses conceitos para vendas e gera oportunidades de alto potencial. Entra no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo gratuito que está no comentário fixado aqui embaixo. É um grupo gratuito, está cheio de conteúdo legal. Toda semana eu estou mandando vídeos exclusivos lá, conselhos operacionais. Vale muito a pena estar lá, não tem porquê não estar, é gratuito. E me siga no Instagram, cara. Tá cheio de conteúdo lá nos meus stories. Todos os dias desses trades andando, mais em tempo real. Vale muito a pena acompanhar, tem ouro refinado por lá. Qualquer dúvida, vai me chamando. Vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!